Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E esse vídeo na verdade, ele é uma continuação do vídeo passado. O vídeo que eu vou passar aqui hoje, ele contém trechos pesados, eu considero pesados. Mas é bom para que a gente acorde, porque há muita gente ingênua, acreditando que o que a imprensa fala é verdade. Acreditando que os parlamentares estão ali trabalhando para o nosso bem. É como se tudo estivesse andando normalmente. Acreditando que os votos dos ministros do STF são votos realmente de pessoas que estão preocupadas com a nossa saúde. É bom a gente entender, sabe, que esses políticos progressistas, eles estão, sabe, todos eles trabalhando em torno de um projeto de um domínio global. Eles são progressistas, eles não acreditam em Deus. Eles estão trabalhando para cumprir uma agenda que não tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com um projeto da ONU para um governo global. E eles precisam de presidentes e de políticos, sabe, e de empresários que estejam alinhados com esse projeto. Mas para se criar um governo global, é necessário primeiro que as nações sejam destruídas. Esse caráter, essa identidade nacional que forma a identidade de cada nação, ela tem que ser desconstruída. Para que sejamos uma massa global, uma população planetária sem identidade nacional. Mas para se desconstruir a identidade de cada nação, é necessário destruir a cultura. E para destruir a cultura, precisamos passar pela família, porque a família é a base. Marx disse isso. Então, destruindo cultura, reformulando esse modelo de família, nós estaremos abalando a base cultural de uma sociedade. Então, nós vamos ver nesse vídeo algumas coisas que eu considero chocantes. O primeiro vídeo que nós vamos passar aqui, você vai ver as declarações do pastor evangélico declaradamente homossexual, mas que ele faz críticas pesadas ao pensamento judaico-cristão, aos religiosos. Ele vai nos chamar de fundamentalistas, ele vai dizer que o projeto desses desgraçados, ele vai dizer que essa família tem que ser desconstruída, ele diz que se preciso for ele pega em armas, ele vai dizer que casamento, essa desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento religioso cristão. Ele também vai dizer que se preocupa porque o professor, veja bem, o professor não abandona a sua fé em casa quando entra na sala de aula. Ele leva a sua fé para a sala de aula. Ou seja, a preocupação dele é um professor passar a sua fé. Veja aonde chega o nível das intenções deles. Mas um professor falar contra a fé cristã pode, mas levar a fé cristã ou judaico-cristã para a sala de aula não pode. Ouça e veja você mesmo. Eu vejo o assalto do fundamentalismo religioso no Estado laico. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento cristão. Concluindo, assim como eu não deixo minha homossexualidade em casa quando vou ao trabalho, ao mercado ou à padaria, o professor que é cristão e que tem uma religião, que professa uma religião e essa religião tem um discurso performativo, ou seja, ele exige desse professor, desse diretor de escola, desse aluno uma tomada de posição, assim como eu não deixo de ser gay na igreja, na padaria, no Congresso Nacional, esse cara e essa mulher também não deixam de ser cristãos no espaço público ou na escola.
E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Não adianta discutirmos educação escolar, bullying escolar, se a gente não passar pelo viés religioso, se a gente não passar pela teologia inclusiva, se não entrar a questão religiosa e a visão da teologia inclusiva, nós não vamos vencer, porque esse povo é um povo completamente convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor do 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes de ele ir para a escola? Não, vai junto com ele. É ou não é algo pesado? É ou não é algo que você nunca pensa que está sendo debatido dentro do Congresso Nacional, a casa da democracia, a casa de todos, a casa que vai elaborar as leis que vão dirigir as nossas vidas? Deixa de ser ingênuo. Agora nós vamos ver uma outra declaração pesada, que foi feita por uma atriz. O nome dela é Rosane Golfman. Ela já foi, não sei qual cargo ela exerceu, mas já foi político, né, pelo PSOL, né, atriz da Rede Globo, e veja a declaração que ela faz. Ela vai dar o dedo, né, num gesto bem conhecido nosso, e ela vai dizer o meu, vai citar um palavrão e vai se referir à família tradicional brasileira. Um ataque grosseiro, imoral e gratuito, sem necessidade. Veja você. Essa fala, que é o seguinte: meu cu para a tradicional família brasileira. Meu cu para a tradicional família brasileira. E eu te pergunto, qual a necessidade disso, se não apenas mais um ataque à família tradicional? Agora eu quero te mostrar algo um pouco mais pesado. E eu quero que você entenda. Nós estamos aqui agora, vamos ver a declaração de uma militante transexual, não me lembro de qual partido, salvo engano do PT, de Pernambuco, Recife, e ela vai deixar muito claro, sim, queremos destruir a família. Mas o curioso é que ela diz assim, que essa estratégia de esconder, por quê? Porque se eles declararem, obviamente que eles vão perder popularidade, eles vão perder apoio, eles vão gerar um escândalo, vão gerar uma repulsa, mas ela diz que essa estratégia de esconder está errada. E ela declara, sim, queremos destruir a família brasileira. E aí, você está achando que esses movimentos estão defendendo direitos. Algo que eu tenho dito aqui há muito tempo. O discurso de defesa de direitos, o discurso contra a homofobia é uma farsa, é uma cortina de fumaça para que eles imponham a sua legislação da ideologia de gênero a fim de desconstruir o modelo de família, passando pelas quebras dos conceitos de masculino e feminino, né? Mas o bom é que a Amanda Palha, esse transexual, ela vai deixar isso claro. Veja você. A estratégia de escamotear a nossa estratégia, a nossa intencionalidade, não funcionou. Né? Essa coisa de não pode dizer que a gente quer o fim da família, porque isso assusta. Vamos, né, dizer de outro jeito. Isso, em vez de fazer, não fez um feminismo mais crítico em relação à família, fez um feminismo
retraído em relação à família. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Eu não me incomodo com a sinceridade dela, não. O que eu me incomodo é com a ingenuidade de muitas pessoas conservadoras, cristãs, que acreditam em Deus, religiosas, acharem que eles estão apenas cuidando, sabe, da discriminação, que eles estão evitando a homofobia. Não é nada disso. O que eles querem, sabe, é criar essa nova ordem, esse novo mundo, essa nova sociedade fundamentada em outros valores. Tenho cansado de tentar alertar a população disso, né? Mas o que me espanta na declaração dela, mais do que na declaração dela, são os aplausos. Os aplausos para alguém diz que quer destruir a família. Destruir a família, sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. É impressionante. E por fim, eu quero passar aqui um vídeo de uma deputada aqui de Brasília, deputada federal pelo PT, Érica Cocai. Veja que ela está se referindo, isso ainda é no governo Temer, né? Mas ela está se referindo, né? Ela está escandalizada porque foi colocado um criacionista no governo. Mas isso aconteceu recentemente. Eu me lembro que quando o Bolsonaro colocou o primeiro criacionista no Ministério da Educação, houve uma série de protestos porque ele havia colocado um criacionista, né? No caso aqui da Érica Cocai, o criacionista é no Ministério da Ciência e Tecnologia. Veja que ela zomba. Ela diz um criacionista que acredita que o homem foi tirado da costela do Adão, não sei o que, você vai ver. Ou seja, na verdade, eles não querem, eles não aceitam que haja nenhum vínculo com a fé, nenhum vínculo com Deus, nada que tenha cunho religioso. Ou seja, podemos ter alguém que seja evolucionista, que é uma teoria. Podemos ter alguém que seja ateu. Podemos ter um inimigo de Deus, mas não podemos ter um criacionista. E ainda existem pessoas que se dizem tementes a Deus, que acreditam em Deus e que apoiam, e que incentiva, e que coloca esse tipo de político que vai lutar contra a nossa própria fé. Vejam como o absurdo está perdendo a modéstia. Eles não tentaram colocar um criacionista no governo golpista, no Ministério da Ciência e Tecnologia? Um criacionista que acha que nós nascemos da costela do Adão, as mulheres? E que acham que nós fomos muito beneficiadas, porque foi da costela do lado do coração. Então não é qualquer costela, é a costela do lado do próprio coração. Bom, eu espero que o que nós colocamos aqui tenha servido para que você abra mais a sua mente, para que você tenha consciência de que realmente existe uma guerra. Existe uma guerra de progressistas lutando para construir uma nova ordem mundial, né? Uma nova ordem sem Deus. E nós, ingenuamente, parece que não queremos acreditar, que estamos achando que o que está acontecendo no mundo é absolutamente normal. Parece que há pessoas que não acreditam, que no fundo eles estão usando de tudo que eles podem, inclusive da pandemia, para fechar igrejas, para enfraquecer a fé e que para que esse projeto seja acelerado. Não é à toa que o presidente do Fórum Econômico Mundial disse que a pandemia é uma janela de oportunidades. Aí eu vou falar como diz a Bíblia Sagrada: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que Deus abençoe a todos.